Boa noite, Vera. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você, Marção? Tudo ótimo. Então hoje tá tudo certo? Hoje deu tudo certo, da outra vez não sei o que aconteceu, eu fiquei no limbo. Isso acontece, é assim mesmo. Eu cheguei a responder para você no Hangout lá, você mandou uma mensagem pra gente, né? Você viu meu retorno? Não vi, não vi. Não. É, eu Eu, falei, eu eu, eu respondi no mesmo escrevi, nível. depois eu até te mandei um e-mail, porque eu Hum, estava assistindo, e aí, né, talvez ficasse a preocupação de eu apresentar essa semana, né, e não tá, mas eu estava sim. presente, assisti tudo. Ah, não, eu vi que você assistiu. Você assistiu como espectadora, daquela outra forma, né? É como se eu tivesse Vendo um no vídeo. YouTube sem condição, eu não conseguia fazer muito as perguntas, só no final eu não tinha espaço para fazer as perguntas. Aí eu falei, bom, eu vou entrar antes hoje, eu vou olhar tudo de novo para não ter Legal. problema. Que bom que deu tudo Já certo. estamos por aqui. Legal. Bom, vamos aguardar uns minutinhos aí. Nossa, acabei de colocar a leitura em dia. Foi a parte mais envolvente para mim do livro até agora. Muito, muito Foi bem interessante. forte, né? Nossa, ela fala com uma propriedade, com uma clareza assim das coisas, né? Um conhecimento de causa incrível. É porque ela vivenciou tudo isso, né? Está sendo muito, muito enriquecedor para mim. Gostando muito da leitura. Verdade. Você consegue me enxergar, Marçom? Você tem a minha imagem ou. Sim, eu vejo você, as borboletas, os passarinhos, mas se Ah, você então. colocar você pode abaixar um pouquinho a tela, você se vê aqui embaixo, tá vendo? Bom, vou fixar você. Isso aí, vai, ficou mais centralizado. Assim, Porque, assim, para mim tá parecendo que agora ficou ótimo. não tem imagem, né? Tem o xizinho, eu achei que tivesse a minha foto e não minha imagem. Ah, não, agora é sua imagem mesmo. Agora, lá em cima, se você mover o seu mouse aí, aparece É. duas barras de ferramentas. Uma na parte superior e uma do seu lado esquerdo. Você consegue Tá, visualizar as duas? A gente normalmente, quando a gente começa o encontro, começa o protocolo, nosso protocolo do encontro, né? Nós desabilitamos a câmera. Tá vendo uma câmerazinha? É o terceiro ícone, se não me engano, o terceiro ícone da esquerda para a direita, tá na barra superior. isso, Coloca o mouse lá em cima, vai aparecer desativar câmera, tá. certo? Então, quando a gente clica aí, vou clicar no meu. Isso. Normalmente a gente faz isso durante o encontro, porque a banda fica um pouco menos carregada e para quem tem internet mais lenta, consegue acompanhar o encontro com mais facilidade, sem ficar travando. Entendeu? Entendi. Mas enquanto o pessoal vai chegando, né, que não tem tanto problema, normalmente a gente deixa a câmera habilitada, é assim que a gente está procedendo inicialmente. Aí você consegue habilitar e desabilitar a câmera. Às vezes, durante o encontro, principalmente quando não for a parte da gente falar, né? A gente estiver ouvindo outra pessoa, às vezes tem ruído ambiente, etc. A gente pode desabilitar o nosso microfone, né? Que é o ícone que fica lá do lado da câmera. Tá Então, bom. do lado esquerdo é o desativar o microfone. Você clica lá, seu microfone, tuque, correto. E o nosso som ambiente não atrapalha o local. Legal. Dessa vez, por distração minha, eu abri o encontro no lugar errado. Porque a gente tem a conta do Gmail do Leituras do Presente e eu tenho a minha conta pessoal, né? E eu abri o encontro ontem à noite, mais rapidamente, e acabei abrindo na minha conta pessoal. Depois eu tenho que ver como é que eu consigo colocar esse vídeo lá no canal do encontro, do Leitura. Mas o link foi certinho para todo mundo, né? Acho que não vai ter problema, não. Você Não, porque clicou? eu usei o seu link mesmo, né? O que foi enviado hoje, entrei. Isso, isso. Só que naquela página lá não aparece leituras do presente, aparece Marçom Quintino Ferreira.
né? Você sabe, eu não estava tão atenta assim, eu vi leitura do presente, cliquei, com medo de dar o mesmo problema que a semana passada, não me atentei para esse detalhe. A gente ainda está aprendendo a mexer nisso daqui, né? Principalmente essa questão de como armazenar os vídeos, onde eles ficam armazenados. Agora sim que a gente, para mim particularmente, que a ficha está começando a cair. Nossa, por uma ferramenta gratuita, impressionante. Porque assim que a gente termina o encontro, o vídeo já está lá, né? A pessoa pode assistir. Sim, muito legal. Eu acho que vai ajudar muito, né, a todo mundo que se interessa pelo tema e quem está fazendo curso de formação também. Alvera, vocês chegaram a receber o e-mail que eu enviei sobre o grupo de práticas? Recebemos, Ótimo. recebemos sim. Acho que talvez o Marcelo vá falar nessa segunda-feira, né, sobre isso, para divulgar para o grupo. O pessoal, né? Não sei se a Vera Laporta colocou no Facebook, eu não cheguei a olhar, mas e-mail especificamente, além do seu sobre isso, eu não recebi. Tá. Porque para começar a gente depende da divulgação do Mente Aberta entre as pessoas que já concluíram o módulo 2, né? Porque a ideia inicial é que só as pessoas que concluíram o módulo 2 conduzam as práticas, né? Para ser uma prática, assim, digamos, ser uma oportunidade para quem concluiu o módulo 2 e ao mesmo tempo uma prática um pouco mais qualificada, né? Porque quem fez um módulo já tem uma noção um pouco melhor de concluir. Uma boa parte da equipe vai acabar fazendo intermediário agora em maio. Sim. Talvez a gente adie um pouco a abertura desse grupo virtual, justamente para ter um pouco mais de gente interessada, né? Sim, sim. Porque uma boa parte mesmo da equipe vai tá agora em maio. Legal. Bom, sem problema. Temos mais uma participante, a Denise. Oi, Denise, nos ouve bem? Sim, estou ouvindo bem. Ótimo. Tudo bem contigo? Boa noite. Seja bem-vinda. Para de mostrar. Eu ainda estou apanhando um pouquinho os botões aqui, mas acho que está tudo certo. Hoje algumas pessoas não vão poder participar, eles enviaram um e-mail, cada um com uma demanda diferente, né? Mas isso também não tem muito problema, né? Principalmente porque os vídeos ficam gravados no canal do YouTube. A pessoa pode participar de forma assíncrona também, né? Pode assistir o vídeo lá quando quiser, enfim. Não tem problema não participar aqui junto com a gente, rigorosamente, né? Vamos esperar mais uns 2 a 3 minutinhos para ver se temos mais alguém. Aí, chegou mais a Terezinha. Oi, Terezinha, tudo bem? Terezinha. Olá, Terezinha. Você nos ouve? Tudo bem, Terezinha? Terezinha, você nos ouve? Você me ouve? Não? Vamos tentar via chat. Eu também não estou ouvindo a Terezinha. Olá. Olá, boa noite. Agora funcionou. Tudo bem com você? Tudo bom, e vocês? Tudo bem? Tudo jóia. Gostou da leitura da semana? Muito boa. Agora eu já estou com a sensação de que eu estou digerindo. Para digerir Eu também o assunto. gostei bastante da leitura. Bom, vamos ver em que etapa nós estamos. Ok.
Muito bem. Certo. Todos me ouvem? Estamos nos ouvindo todos? Eu acabei de te ouvir, foi a Denise? Isso. Porque eu não estou escutando a Vera. Eu vejo ela, que ela entra para falar, mas eu não a escuto. Ah, é o Continua. som ambiente, mas a Vera tá aí. Vera, fala com a gente. Você consegue me ouvir agora? Agora sim, ótimo. Isso. Obrigada. Legal. Nada. Bom, pessoal, nós podemos começar? Nosso encontro dessa noite. Então, inicialmente, eu vou convidar para que todas vocês, hoje temos 3 mulheres, olha o nome, o menino marca mais presença e atenção para ela mesmo, né? Tanto nos grupos, quanto nos encontros virtuais. Bom, eu vou pedir para vocês desabilitarem seus microfones, então, e eu vou conduzir uma breve prática de uns 2 minutinhos. Nós podemos, então, admitir uma postura ereta e confortável, prestar atenção onde estamos. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Podemos prestar atenção no nosso corpo. Fazer uma breve varredura da cabeça aos pés. Identificando possíveis pontos de tensão que possam ser relaxados. Podemos dar algumas respirações profundas. Prestar atenção no nosso corpo em harmonia com a respiração. Muito bem. Podemos retornar desse breve momento de centramento. Quem estiver com os olhos fechados pode abrir os olhos. Prestar atenção ao seu redor. Lembrar das nossas intenções, né, pessoais nesses encontros, do porquê estamos aqui, onde nós temos esses objetivos. Certo. Todas bem? Podemos iniciar o nosso encontro de hoje? Sim. Ótimo. Então, apenas para eu ter uma noção, se a gente tem muitas coisas para falar no final, alguém tem recadinhos, informes, curiosidades que queira compartilhar no final com a gente? Algum curso, algum livro, algum filme, alguma coisa que pensou? Sem informes? Sem problemas. Então a gente finaliza o encontro de hoje com um bate-papo mais descontraído, sem informes até o momento. Vera, então nós estamos com você. Se você
pode conduzir sua apresentação sobre as páginas 67 a 91. Ótimo. Então, estamos com você. Fique à vontade quando quiser começar. Vocês me ouvem bem? Conseguem me ouvir? Eu ouço perfeitamente. Estão todos ouvindo a Vera? Tudo bem? Acho que sim, Vera. A Terezinha está ouvindo bem. Denise está ouvindo bem a Vera? Alô? Oi, Denise. Está Alô? ouvindo bem a Vera? Tem alguém me ouvindo? Isso, estamos Sim. ouvindo você. Ouvindo perfeitamente. Então, acho que estamos todos comunicados. Ok. Vamos começar então, né? A minha tarefa foi estar lendo da página 67 a 91, e aí eu fiz um resuminho, né? A gente achou muitas coisas interessantes, mas eu tentei destacar alguns aspectos para a gente ficar dentro do tempo previsto. Então, no capítulo 5, a Vidyamala apresenta o modelo de 5 passos da atenção plena para que possamos desenvolvê-la na prática de forma realista e sustentável, em especial aos que convivem com a dor e a doença. Como a prática de atenção plena se assemelha a um treinamento, um exercício curto de atenção plena é incluído nos 4 primeiros estágios. No passo número 1, é o ponto de partida, a consciência. Neste estágio, adquire-se familiaridade com o que acontece a cada momento, o que equivaleria, por exemplo, para quem está fazendo o curso de formação, às práticas informais de mindfulness, estando com a atenção plena em diferentes situações do dia a dia, ao corpo, ao ambiente, às outras pessoas. Isto pode ser equivalente a passar de um mundo de 2 dimensões, em preto e branco, a um de 3 dimensões, com muitas cores. Ou, eu ainda costumo dizer que é como se nós estivéssemos vendo um rascunho e depois a obra final. A sugestão de exercício para esse passo é perceber seu corpo, sons, odores, cores, sem julgamento, buscando levar esse nível de consciência para o restante do dia. No passo número 2, ir ao encontro do desagradável. A autora coloca o quão essencial é encarar a dor, em vez de resistir a ela, tentando bloqueá-la ou deixando-se dominar por ela. A respiração pode ser usada para mergulhar no corpo, inspirando uma sensação de atenção e expirando uma sensação de leveza, até que, com o tempo, aprenda-se a adotar uma atitude gentil e não julgadora em relação à totalidade da experiência, permitindo que as sensações dolorosas estejam presentes, numa atitude de acolhimento gentil. Ao levar a consciência e curiosidade para a dor, é possível descobrir que ela não é tão ruim assim. Em situações difíceis na vida, na dor, é possível viver momento a momento, um dia de cada vez. Na visão da autora, a única maneira certa e sustentável de estar plenamente vivo é permanecer aberto para todos os instantes da vida, e não apenas para os de preferência. O exercício deste passo convida a expandir suavemente a atenção para quaisquer sensações desagradáveis ou dolorosas, localizando-as e buscando amenizá-las com a inspiração e expiração suaves. Aqui a gente tem um grande desafio, porque naturalmente nenhum de nós quer sofrer, quer entrar em contato com o desagradável. No passo 3, buscar o agradável. Ao nos endurecermos contra a dor, também excluímos o lado agradável da experiência. O prazer está sempre presente, mas dominados pela dor, nos fechamos a essa descoberta. A relação direta com a dor permite descobrir
que sempre existe algo agradável na experiência, quando estamos abertos a ela. Em linguagem nutricional, eu costumo dizer que a gente aprende a fazer do limão azedo uma refrescante limonada. Com sensibilidade, mente aberta, coração aberto e disposição de vivenciar coisas novas, a dor, os acontecimentos do dia a dia, fatos corriqueiros, podem tornar o momento presente mais rico. O exercício sugerido para este passo é tomar consciência de todo o corpo, permitindo que ele descanse e, se a dor estiver presente, suavemente mudar o foco, tirar a atenção para focar no que é agradável, percebendo sensações físicas, sons, como se fosse a primeira vez que você tem essas percepções. Já no passo 4, ampliar a consciência e cultivar a equanimidade, se amplia a consciência, incluindo aspectos agradáveis e desagradáveis, não se concentrando nas sensações de dor ou prazer, tornando-se consciente dos diversos aspectos de cada momento, sem fugir das dificuldades, mas tendo uma perspectiva mais ampla da experiência, o que leva a um relaxamento profundo. Outro aspecto do quarto passo é tornar-se sensível às outras pessoas e consciente da existência delas. O exercício deste passo consiste em levar a atenção para a totalidade da experiência, com a atenção centrada no abdômen, mantendo a consciência aberta e abrangente para experiências internas ou externas. Por fim, no passo 5, a escolha, aprendendo a reagir com consciência em vez de reagir automaticamente. A essência da prática de atenção plena é a noção de que você tem a liberdade de escolher como responder, em especial às dificuldades. Os estágios prévios de atenção plena preparam o caminho para que você haja com iniciativa e confiança. Atenção plena não é supressão, é estar sinceramente consciente do que está acontecendo, sem julgar. Por isso, você pode estar irritado e aí descobrir a melhor maneira de reagir. A autora exemplifica uma situação de dor intensa em que não é possível deter as reações, mas ainda assim encontrar um momento de escolha, por exemplo, pedindo desculpas, depois de ter agido de uma forma mais rude. Vidyamala também chama a atenção para avaliar o quanto uma medicação analgésica, tranquilizante, antidepressiva, entre outras, podem afetar a mente, da mesma forma que a dor intensa. Ajustes de dosagem de medicação devem ser feitos somente por médicos. Há que se diferenciar também a dor aguda da crônica. Na primeira, pode ser útil apenas observá-la, mas na crônica pode criar um hábito de evitação, o que trará mais sofrimento. Surgem aqui dois conceitos, o da distração compulsiva, que é a tentativa de escapar e negar a experiência dolorosa, e o desvio consciente, que é a escolha de maneira consciente de desviar nossa mente da dor, envolvendo-se com outra coisa. No capítulo 6, Healing, Totalidade e Cura. Neste capítulo, os três conceitos são diferenciados. Atenção plena e healing dizem respeito a tornarmos-nos mais integrados e inteiros. A totalidade, independentemente de estar inteiro fisicamente por qualquer problema, acidente ou doença, é uma forma de ter felicidade e paz interna. A prática da atenção plena é uma jornada para a totalidade, uma forma de integrar quando a pessoa se sente fragmentada e dispersa. O sofrimento, muitas vezes, não pode ser evitado, mas como atravessá-lo e conviver com ele pode ser uma escolha.
é passar, nas palavras de Kabat-Zinn, da fragmentação e do isolamento para a totalidade e conexão, da sensação de desamparo e pessimismo para um sentido de aceitação, paz e domínio internos. Para chegar à totalidade, além de não excluir a dor, uma jornada de healing ou cura ampliada, e não simplesmente de doença, segundo Vidyamala, é percorrida e pode ser dividida em 3 fases. A fase 1, que é a negação. Nós não queremos acreditar. Nós não aceitamos. A fase 2, da barganha, em que buscamos formas das dificuldades desaparecerem. E a fase 3, de aceitação. É o que é, mas tomando conta da experiência de maneira realista e consciente, e não passiva. Para exemplificar essa aceitação, a autora dá o exemplo de Matthew, que ficou paralisado aos 13 anos em um acidente automobilístico e seu aprendizado após 28 anos, quando ele aprende a trabalhar com a escuridão, em vez de dominá-la. Gostaria de ler o trecho que retrata essa parte e que me emocionou bastante. Pare de se mexer. Espere que os olhos se ajustem. Permita a quietude e depois veja o que é possível. Embora a visão completa não retorne, geralmente há luz suficiente para encontrar o próprio caminho através do quarto. Depois de um tempo, talvez a lua surja, os sons adquiram forma e o mundo se revele de novo, só que mais escuro. Ele ainda completa. Ainda estou retornando ao meu corpo e farei isso pelo resto da vida. Vidyamala estende ainda o conceito de healing, a de fazer a conexão com os outros, voltando-se à condição humana, sem o peso de ter que ser perfeita, mas enxergar cada momento como uma oportunidade de empatia e conexão, no qual dor, alegria e capacidade de amar e ser amada são refletidas nos outros. O capítulo termina com o poema Gansos Selvagens, permitindo que a vida entre sem resistência ou apego, pois o mundo se oferece à nossa imaginação, por mais sozinhos e desesperados que nos sintamos. Pois como os gansos, cada um de nós pode voltar para casa e anunciar o seu lugar. Foi isso, pessoal. Nossa, ótimo, Vera. Estou realmente impressionado com o nível das apresentações. Até me preocupa um pouco esse alto nível, porque as pessoas que apresentaram agora certamente se dedicaram, né, na organização. Isso pode ser que iniba alguém que às vezes não tem tanta habilidade de apresentar, né? Nós não temos absolutamente expectativa nenhuma, né, em relação às apresentações. Elas podem ser feitas brevemente, 3, 4, 5 minutos. Isso fica a cargo da pessoa que apresenta, né? É só um levantamento do assunto. Mas, nossa, contemplou todos os assuntos, inclusive muitas coisas que você destacou, eu também grifei as mesmas frases aqui no meu livro. Muito bom, pessoal. Muito obrigado, Vera, por sua participação e sua dedicação na organização desses assuntos. E agora nós vamos para a segunda parte do nosso encontro, que é só um bate-papo, né? Sobre essas páginas da semana e a conexão delas com as anteriores, enfim. Uma conversa sobre a leitura da semana. Alguém se habilita a iniciar o nosso bate-papo? A gente pode ir conversando entre si, tá? Sem nenhum tipo de mediação. Vocês fiquem à vontade para participar como quiserem. Se alguém tiver algum apontamento sobre a leitura da semana, fique à vontade. Eu
eu sempre preciso me segurar para falar pouco. Aqui, tem alguém que fez o curso comigo? O módulo 2 do curso ou não? Gente, eu falei tanto, voltei para casa com uma vergonha. Falei, gente, no módulo 3 eu vou falar menos. Eu vou falar menos. Bom, eu vou começar com um apontamento sobre a questão da aceitação, né? A aceitação em atenção plena sempre foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei os meus estudos sobre atenção plena. A aceitação é uma coisa, é um ponto que eu acho sempre um pouco delicado, e vi muitos instrutores abordar o tema aceitação de uma forma delicada, né? Porque ao mesmo tempo que você reconhece o que está, a aceitação na nossa língua ela tem um sentido pejorativo, né? E lá na página 88, no segundo parágrafo, quando ela fala da aceitação, ela diz assim, né? No segundo parágrafo aí, quando ela fala sobre isso. Às vezes as pessoas confundem aceitação com a resignação e passividade, mas a raiz latina de aceitação é capere, que significa tomar. Aceitação significa tomar conta da experiência ativamente, de maneira realista e consciente. Quando eu li esse parágrafo, me veio à cabeça o seguinte, uma coisa que me ajudou, acho que, a amadurecer um pouco esse conceito de aceitação. A aceitação, talvez ela seja um reconhecimento da experiência presente com equanimidade, né? Sem se envolver nem com aversão à experiência presente, nossa, não queria que isso estivesse acontecendo, e nem com avidez, né? Nossa, que coisa prazerosa, eu quero estender isso ao máximo, né? Acho que talvez a aceitação seja um reconhecimento do que aconteça, mas com a clareza da efemeridade de todas as coisas, né? Tudo passa, tudo é efêmero, tudo foi. Essa parte do texto me ajudou a refletir um pouco mais sobre a questão da aceitação. E aceitar o que envolve também decidir o que plantar, né? Decidir as próximas atitudes. Talvez de forma não reativa, né? Muito bem. Mais algum apontamento, pessoal? Alguém gostaria de destacar alguma parte do texto? O espaço é nosso. Boa noite, todo mundo. Esses 2 capítulos foram, assim, parece que agora que eu estou começando a me aproximar, assim, com mais intimidade do tema, assim, eu me senti muito bem lendo os 2 capítulos, né, gostei bastante. E aí eu também gostaria de fazer, assim, uma observação, só que agora, peraí, só um momentinho que eu me perdi, mas eu já vou me achar. Sem problema, fique à vontade. Eu até comentei com a Vera no começo do encontro que esses 2 capítulos, 5 e 6, foram capítulos os que mais me tocaram, assim, também me senti bem à vontade. A primeira grande aprendizado para mim foi a questão de diferenciar o que é a busca do agradável, diferenciar isso de uma distração. Eu achei bastante produtivo a diferença de você se distrair compulsivamente ou ter uma atitude consciente de buscar algo mais produtivo, né, que possa ser alguma coisa mais agradável. Então, isso assim, acho que a gente sempre deve buscar um controle no bom sentido de nós mesmos, né, nossa autonomia. Acho que essa decisão consciente de buscar, eu acho que nos autoriza a nos distrair, entre aspas, né, que não é uma fuga, mas é um encontro, né, percorrido com consciência. Acho que isso que é importante mesmo, né? Sim. Então, me deixou assim bem, assim, às vezes organiza um pensamento que você tem e não consegue formular, né? Sim, é verdade. Às vezes a pessoa escreve o nosso pensamento de forma mais talentosa do que a gente mesmo poderia descrever, né? Interessante isso. Sobre isso que você disse da distração,
Eu me lembrei de uma fala do instrutor Marcelo Oliveira, que ele disse que essa é uma das coisas que diferencia a atenção plena de um estudo, por exemplo, um instrutor de atenção plena de um mestre do budismo, por exemplo, né? A distração é uma escolha, que, quer dizer, nessas nossas práticas, eventualmente a gente pode escolher, né? Como ela bem pontua no livro, né? Olha, posso estar vivendo uma experiência e eu escolho assistir um filme, eu escolho, né, dar uma acalmada nos ânimos, eu escolho ler um romance, né? É uma escolha, né? O que é muito diferente de tornar isso compulsivo. Ela mesma coloca nessa parte do texto, não lembro exatamente onde ela fala sobre isso, né? E um mestre do budismo, quer dizer, a distração é uma opção, quer dizer, que eu acho que ela é um pouco mais evitada, né? Talvez essas abordagens mais tradicionais, elas buscam uma consciência contínua, de uma forma que não necessariamente esse estilo de estudo de atenção plena que a gente faz de uma forma mais secular, ele se propõe a fazer, né? Acho que essa talvez seria uma das diferenças. Eu me lembro que o Marcelo Oliveira comentou isso com a gente. Muito legal, Denise. Obrigado pelo apontamento, muito interessante. Mais algum apontamento, pessoal? Denise, você acabou de falar, eu acabei te interrompendo no meio. Não, quer dizer, na verdade eu tenho alguns apontamentos, mas também não quero monopolizar. Porque eu acho que eu também, a minha participação acaba. Eu fico empolgada também. Olha, esse assunto é muito motivado. Eu vou destacando as páginas aqui, vou fazendo um tique, né? Tem umas 8 páginas aqui das 20 da semana que estão com tique. Eu também tenho que me segurar para não invadir o espaço coletivo nosso. Muito bem. Legal. Mais alguém? Algum apontamento? Alguma reflexão sobre o que foi dito até agora? Como estamos? Eu achei muito interessante flagrar aqui na reflexão da leitura sobre essa etapa que ela fala da barganha, né? Foi uma reflexão que eu trouxe muito para mim, porque às vezes, quantas vezes, né, eu só me dou conta quando eu cheguei lá. E eu acho que quando eu cheguei lá nesse estado que ela fala da exaustão, lá, né, no 86. A gente tem uma mania, de fazer coisas. E parece que a gente também é muito estimulado, né, nessa direção. E essa ideia da aceitação, né, que permite a gente devagar, né, fazer esse cálculo automático, né, e poder muito antes da exaustão, né, mas de momento a momento, ir se percebendo, né, e podendo rever, a gente vai flagrando muitos danos, às vezes a gente sem perceber os sintomas. Essa finalização foi o que mais assim, me tocou mesmo. E a gente realmente isso acontece. Certo. Terezinha, eu acho que nós estamos com um pouquinho de dificuldade de ouvir a sua voz. Se você puder falar um pouquinho mais próximo do microfone, talvez nós consigamos ouvir com um pouco mais de clareza. O pessoal aqui na barriga. Melhor assim? Isso, assim ficou bem melhor. Então, estava falando dessa fase 2 já no 86, né, na Mardanha, sobre o momento em que ela percebe a exaustão, né? A gente tem que ficar
eu pelo menos, né? Eu observo assim também muitas pessoas ao meu redor. A gente, com esse piloto automático de fazer, 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 né? E o quanto que poder fazer o exercício da atenção plena e tal pode ir ajudando a gente a se flagrar nesse movimento e se desapegar disso, né? Poder Sim. ajudar a gente numa jornada muito difícil, como ela fala, né? Tem algum momento que ela fala até assim, às vezes, poxa, humilhante, é muito difícil mesmo, realmente. Mas o quanto Uhum. é necessário, porque a gente vai se flagrando assim, ou vou me flagrando, às vezes, caramba, de tantos danos que eu já me impus, né? Sim. Então, o quanto é importante tomar consciência e mudar essa rota, né? Na medida do possível. Sim, sim, realmente. Eu tenho a impressão de que eu sempre dou algum tiro no meu próprio pé quando eu estou no piloto automático, sabe? Sempre assim. Com certeza. Porque eu percebo que a minha consciência fica muito restrita, né? A mente fica, às vezes, flutuando, pulando de galho em galho, sem um destino certo, e eu perco a atenção no que eu estou fazendo, ou então a atenção de uma forma muito restrita, e aí eu estou lendo um livro, aí quando eu vejo eu estou todo torto, com a coluna doendo, e eu nem tinha percebido, ou coisas desse tipo, né? O Com piloto certeza. automático... Oi. Eu me flagro às vezes assim, puxa, caramba, eu tô com fome, por que até agora ainda não parei para comer? Coisas do Sim, tipo. uhum, é verdade. Deveria estar percebendo o tempo todo e não está, né? Impressionante. Exato. A questão da fome também tem uma questão a relação da fome com irritação. Eu fico com fome e fico irritado, mas eu não percebo que é por causa da fome. E aí eu como e tudo se normaliza, né? Até o outro livro, o The Mindful Way to Depression, ele fala algumas vezes sobre esse exemplo da fome. Então, quer dizer, inconsciência, a desatenção é mais fácil tropeçar, né? Não tem jeito. É. Legal. Bacana, Terezinha. Obrigado pela contribuição. Mais algum apontamento? Seu, Terezinha? De outra pessoa? Estamos à disposição. Oi, estão me ouvindo? Como é que tá aí? Olá, Luiz. É, Perfeitamente. que Ótimo. bom. Só para, primeiro, né, desculpa ter chegado atrasado, né, às vezes eu me confundo, eu acho que eu indo para a página do Google, da Leituras, automaticamente vai acionar na hora que começar, e eu fiquei lá, aí eu fiquei, não, tem que clicar o link. Não, você, na verdade, você fez certo. Assim ia dar certo. Eu é que fiz uma bobagem. Eu não percebi que eu estava logado na minha conta pessoal quando eu abri o encontro. E aí ele não foi para o encontro do Leituras do Presente, ele foi para o meu canal pessoal do YouTube. Então você estava certo, quem estava enganado era eu. Mas aí como eu criei o link pelo e-mail e o link do e-mail foi certo, a gente acabou conseguindo se encontrar. Mas não é para isso acontecer, né, nos encontros futuros, né? Foi realmente uma distração minha. Até peço desculpas a vocês por isso. Você estava certo, então quem estava errado era eu. Mas eu consegui acabar chegando, gostei muito da colocação da Vera, assim, foi super didático, foi quase uma palestra mesmo, assim, Pois é, pois é. me sentindo um congresso assistindo uma palestra, muito, muito Não, legal, muito legal. eu até fiz questão de falar sobre a questão de que não precisa ser necessariamente uma coisa tão formal, porque as pessoas podem até se sentir inibidas, né? Porque tem gente que não está acostumado mesmo, E, né? e, uma, Pois não. e uma reflexão que me ocorreu, assim, só para compartilhar com vocês, é exatamente essa questão, por exemplo, do conceito de aceitação. Quando a gente vai falando de mindfulness, tem vários conceitos que são difíceis. Opa, entrou um ruído aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Mas tem vários conceitos que são difíceis de definir, que nem aceitação. E aí, ouvindo você falar, me ocorreu essa questão, né? Será que o problema desses conceitos é que a mindfulness é uma coisa que ocorre no presente e as palavras são sempre coisas do passado, né? Porque palavras são coisas que as pessoas criaram num determinado momento para tentar convencionar o sentido, né? E quando Interessante. Realmente muito, muito interessante.
Alô, Luiz? Até mesmo, por exemplo, essa coisa, a gente fica pensando assim, tá vendo? Sim, estão te ouvindo, Ah, devidamente. tá. Então, a conexão hoje está meio complicada para mim também, não sei o que está acontecendo. E, e a última coisa, até que a gente pensa assim, a gente às vezes fica imaginando, não, mas como é que será que o sábio budista sentia esse exercício? Mas às vezes eu penso, mas poxa, não, isso sou eu tentando imaginar uma outra pessoa vivendo em outro tempo, né? Isso é impossível. Você só pode realmente saber da sua experiência no aqui e agora, né? E quando você imagina, você cria uma história, que é legal, mas às vezes não é a mesma coisa. E foi isso que me ocorreu pensar sobre a limitação das palavras. Aham. Obrigado. Às vezes eu tenho a impressão de que enquanto eu estou praticando e, e consigo me aprofundar um pouco mais na prática, a ponto de não precisar usar as palavras, eu consigo reconhecer a descrição de algumas coisas que eu leio nos livros. Eu falo, era esse o objeto que a pessoa estava falando. Mas naquele momento eu não estou precisando de palavras para analisar as coisas, né? Realmente, o jogo de palavras é uma limitação, né? E aí acho até que eu não entendo nada de sânscrito, de latim, né? Tenho mal e mal o meu português e um quase zero de inglês, mas as pessoas mais entendidas nas línguas sempre relacionam, falam, aqui não tem uma palavra para descrever isso, naquela língua tem, né? Em alguns idiomas que aconteceu lá na região da Índia, o pessoal fala que em certas comunidades onde todo mundo meditava, tinha uma série de palavras para descrever as coisas, né, durante a meditação, que quando você vai para uma linguagem que as pessoas não meditam, simplesmente a palavra não está lá, né? Porque aquele objeto não pertence àquela cultura. Então, essa transição, na verdade, a gente está trazendo elementos para a nossa língua que não pertencem aos nossos costumes tradicionais, né? Da nossa cultura ocidental, aqui da nossa região, por exemplo. Então, eu também acho interessante isso. Quando você trouxe sua contribuição, eu lembrei que às vezes isso acontece. De eu estar fazendo algum exercício e reconhecer uma coisa que, descrita em palavras, não tinha muito sentido, mas lá na hora parece que a minha atenção faz uma conexão mais forte com aquilo. Muito legal. Muito interessante. Uma possibilidade que me fascina bastante era pensar o que seria a gente falar no aqui e agora. E aí eu tenho uma brincadeira que eu gosto de fazer, que proponho, se vocês quiserem experimentar, é você tentar experimentar pensar na forma de poesia, sabe? Pensar em livre associação de palavras, para tentar descrever, sem estar tanto confinado pelo hábito, pelo mecanicismo, o que você está pensando. E é muito interessante porque dá uma sensação muito intensa de presença. Você não precisa fazer nenhuma poesia como nenhum poeta, é simplesmente pensar palavras em livre associação que queiram descrever aquilo que você está sentindo naquele momento. É uma brincadeira que se vocês quiserem experimentar, é muito legal. Tenho tido experiências legais com ela. Interessante. Engraçado como a gente acha truques de nos tirar do piloto automático, né? De nos tirar desse estado da nossa mente corriqueira, né? Uma poesia eu vou tentar, nunca prestei atenção, nunca me lancei a essa prática. Interessante. Eu tinha feito mais uns apontamentos aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Sobre o que o Luiz falou? Claro, por favor, Denise. Eu trabalho, né, com psicanálise, e a psicanálise trabalha com a livre associação. Então, quando ele começou a falar sobre as palavras e os sentimentos, quer dizer, as palavras têm muito afeto, né, e elas têm também o poder de despertar os afetos, que às vezes a gente nem sabe que tem, né, quando a gente
um caso, uma lembrança ou alguma projeção para o futuro, isso também mexe com as emoções. Então, o que ele chama, né, de uma brincadeira, é uma brincadeira bem séria, né? No sentido de que a gente tem através das palavras e da livre associação, né, de falar o que vem à mente, sem compromisso, a gente acaba podendo entrar em contato com essas emoções que às vezes estão mais escondidas, mais represadas, né, elas vão, através das palavras, elas vão emergindo. Então, é uma ferramenta que a gente tem mesmo, né? Deve ser bom continuar usando. Pode brincar à vontade, Luiz. Legal, que joia. Bacana. Uma coisa que eu não sei, quando eu li, me causou algum desconforto. Aí depois, no passo 5, o título do passo 5, ela fala, lá na página 78, falando em palavras, né? Tem uma palavra que foi suprimida aqui, que nos textos eu achava ela tão importante, e ela colocou aqui: escolha aprendendo a reagir com consciência, em vez de reagir com automaticidade, né? E aí lá na referência 46, ela explica, lá no final do livro, embora esse trecho a autora faça a distinção entre responder e reagir, né, to response e to react, ao longo desse livro optamos por usar reagir sempre que possível, pois é o vocábulo mais adequado à semântica da língua portuguesa, não tendo apenas a conotação de ato instintivo ou impensado. Eu não sei, eu vejo a palavra reagir com uma associação forte ao ato instintivo e impensado. Eu gosto mais do responder nesse processo de escolha, né? Em todos os textos assim, de atenção plena que a gente estuda em inglês, eles colocam com claridade, né? To react e to response. Reagir é impulsivo e responder é uma escolha um pouco mais consciente, né? Me surpreendeu essa escolha assim da tradução. Mas ao longo da leitura, ela fica claro, né? O que é na opção da tradução aqui: reagir com consciência e reagir com automaticidade. Mas eu não sei. Agora, como vocês comentaram das palavras, eu lembrei da palavra. Eu gosto da palavra reação e da palavra resposta, né? Para diferenciar essas duas formas de atuação, digamos assim, né? Não sei. Me surpreendeu a escolha só da palavra reagir. Mas, enfim. Até a gente a tradutora, ela está fazendo os cursos aí do Centro Mente Aberta, né? Acho que ela fez o módulo 1 em novembro. Às vezes até a gente consegue um bate-papo com ela. De repente a gente até podia convidar ela um dia para vir aqui, né? Conversar com a gente, quem sabe? Talvez ela aceitasse. Uma pessoa super aberta, eu conversei bastante com ela. Agora eu esqueci o nome, mas estou procurando aqui. Marcia Epstein. Nossa, eu não tinha pensado nisso. A gente pode chamar ela para vir aqui conversar com a gente um dia sobre o livro. Ia ser legal, né? Muito bem. Certo, pessoal. Mais apontamentos? Mais observações sobre a leitura da semana? Algum informe? Alguma coisa que você lembrou, que quer compartilhar com o grupo? O espaço é nosso. Eu achei também muito interessante uma frase lá no início da página 98, falando que a totalidade é inclusiva, né? É bem chocante pensar, né, que excluir uma parte sua, por insignificante que seja, implica excluir a própria totalidade, né? Isso também me chamou muita atenção. Qual a página? 91. 91.
Até começando um pouquinho antes de 90, Hum. né, comecei a destacar um grande, lá no final da 90, um grande alívio de mentira da igreja. Ah, Terezinha, acho que nós perdemos o seu áudio agora. Aqui seu. Ah, Terezinha acabou de perder a conexão, acho. Ela não está aqui na nossa barrinha inferior, né? Deve ter tido algum probleminha de internet, que pena. Talvez ela retorne nos próximos minutos. Esses tropeços com a internet acontecem, né? Infelizmente. Felizmente não aconteceu nem comigo nem com o Leandro enquanto a gente abriu o grupo, né? Mas a gente está sujeito a essas coisas. A gente perdeu a Terezinha mesmo. A conexão dela caiu. Perto dessa observação da Terezinha, né, na página 85, a última frase, eu acho que ela resume absolutamente tudo que a gente está, né, nesses 2 capítulos da questão da aceitação, né, que é: demora até que você enxergue a necessidade de curar a sua atitude em relação às suas dificuldades. Porque a tendência maior é a gente querer curar as dificuldades. E aí fica nessa busca que muitas vezes pode ser que não tenha cura, né? Mas a atitude é, de novo, é o que nos traz ao nosso controle, é o que está possível da gente poder atuar, né? Então, acho que é a verdadeira cura, né? Eu acho que nos transforma em pessoas mais produtivas, com mais controle sobre a nossa vida, né? Então, eu achei fantástico, assim, essa frase, ela para mim fechou, né? Fechou, realmente, é um grande resumo, né? Muito talentoso, inclusive. Eu tinha grifado ela também. É verdade. A gente chegou num ponto muito interessante. É exatamente essa a nossa intenção, a minha e do Leandro, ao criar, quer dizer, a estar nessa empreitada de levar isso para dentro da sala de aula, né? No que se refere o nosso ensino hoje intelectualizado, ele diz muito sobre o mundo externo, né? Então, a gente está lá no colégio, só para citar um exemplo, assim, a gente está com falta de água. Então vamos pensar nos hábitos, como eu posso economizar água, fechar o chuveiro mais, lavar mais quantidade de roupa na máquina. Tudo isso, absolutamente, não estou discutindo a importância de se trazer esse assunto dessa forma no colégio, né? Mas do ponto de vista interno, quer dizer, o banho está gostoso, então eu vou tomar um banho um pouquinho mais demorado, e a gente está se apegando àquela sensação agradável, né? Num contexto que teria um prejuízo. Não sei, enfim, a gente não olha para os nossos movimentos internos, né? E quer dizer, é possível tratar esses movimentos internos e tratar dessa cura, né? Da nossa atitude em relação às dificuldades de forma tão pedagogicamente estruturada quanto a gente trata um assunto de química, de física, de matemática na escola, né? A minha impressão, enquanto professor, que estou mais de 10 anos em colégios, né? Não é muito, mas também não é pouco, é que, do ponto de vista dessa cura em relação às nossas atitudes e os nossos movimentos internos, a gente fica praticamente a tentativa e erro, né? É o único método que a gente encontra para sobreviver, assim. Essa estrutura, digamos, ocidentalizada da meditação que a atenção plena faz, adaptada à nossa linguagem, ao nosso jeito de falar, né? E aos nossos problemas também, aos problemas ocidentais. Isso tudo me fascina muito.
Eu acho muito possível levar muitas curas de atitudes em sala de aula a partir dessa abordagem. Legal. Muito bem, pessoal. Mais apontamentos? Mais observações? Algum informe? Ah, legal, Vera, que bom. Fico feliz. A Vera escreveu aqui no chat pra gente, que ela também acredita nisso. Legal. Luiz chegou depois. Não tem absolutamente nenhum problema, viu, pessoal? Chegar depois, chegar enquanto estiver acontecendo, ou mesmo não participar de um encontro, depois assiste pelo YouTube, né? O mais importante é manter a leitura em dia, né? Para a gente conseguir essa interação ao longo de todos os encontros. Mas eu estou vendo, assim, até muitas pessoas têm uma preocupação de justificar para a gente por e-mail o que está acontecendo, por que não vai poder participar do encontro. Absolutamente não temos nenhum tipo de controle nesse sentido, né? Não temos uma lista de presença ou algo assim. A intenção é justamente ser um espaço flexível, né? Aos imprevistos da vida moderna. Então, você pode assistir o vídeo depois no YouTube, pode acompanhar da melhor forma, pode chegar só no finalzinho, não tem problema nenhum. Não se incomodem por esses movimentos. Tá? A construção desse espaço foi pensada justamente com essa flexibilidade, essa mobilidade, para a gente se sentir à vontade e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de se aproximar do tema. Né? Legal. O Luiz pediu aqui via chat a sequência, né? Eu posso sim enviar por e-mail, Luiz. Vou anotar aqui, para não esquecer. Sequência. Apresentações. Sem problemas. Legal, pessoal. Mais algum apontamento? Mais alguma coisa que deseja compartilhar com nós? Fiquem à vontade, o espaço é nosso. Estamos dentro do tempo. Aqui. Tudo certo? Mais um. Oi, pois não, Denise? Oi, é quase curiosidade, né? Nesse grupo que nós estamos participando. Oi, Denise, eu acho que o seu microfone deve estar com algum probleminha de mau contato. Nós não estamos conseguindo te ouvir continuamente. Não. Tente agora, vamos ver. Oi, é melhor? Não, estamos com um probleminha ainda. Ele tá cortando. Isso, agora me parece que talvez tenha melhorado. A gente está ouvindo o som ambiente. Faça um teste. Melhor? Acho que a gente vai conseguir. Melhorou. Acho que a gente vai conseguir te compreender. Vamos lá. É uma curiosidade. Eu não tenho nenhuma prática de meditação. E não estou fazendo. No nosso grupo, estamos conversando, eu já tenho essa. Realmente, eu não consegui entender toda a pergunta. Eu entendi que você não tem a prática de meditação e foi só o que eu consegui entender. Você pode repetir a parte final da pergunta? Alô, Denise? Ou, de repente, talvez fazer a pergunta por escrito no chat? Realmente não estamos conseguindo te ouvir continuamente, Denise. Não tenho prática de meditação, gostaria de saber se o grupo já pratica. Se o grupo já pratica. Certo. Eu acho que nós temos experiências um pouco diversas, né, em relação à meditação. Eu pratico já há alguns anos, há mais ou menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, eu consegui estabelecer uma prática diária. Né? Essa é a minha situação.
Qual a situação de vocês em relação à prática de meditação, pessoal? Luiz. Terezinha que voltou, Terezinha. Que bom que você voltou. Tivemos um probleminha aí. A Vera também. Quem quiser compartilhar com a Denise ou sua experiência de meditação, esse é o momento. Está conseguindo nos ouvir bem, Terezinha? Ela respondeu no chat, né? Pra gente. A Terezinha pratica desde 2013. A Vera está fazendo o curso de informação com o pessoal do Mente Aberta, né? Que eu e o Leandro também estamos fazendo. E o Luiz... o Luiz colocou a questão do grupo de 8 semanas, né? Eu concordo. Aqui, talvez seja interessante para você fazer um grupo de 8 semanas, Terezinha. Desculpa, Denise. Que em 8 semanas se passa as práticas básicas aí de atenção plena, né? E, além de passar as práticas básicas, tem uma forma bem estruturada assim, de se trazer as práticas, as habilidades treinadas nas práticas pro dia a dia, né? Enquanto está no trabalho, enquanto está no trânsito, enquanto está numa conversa, enfim. Não ter essa habilidade restrita à prática de meditação, aos momentos que a gente senta para meditar, né? Mas inserir essas habilidades no meu dia a dia. Tem cursos online, a Terezinha está falando. O meu primeiro curso foi online. Eu fiz fundamental. Meu primeiro movimento foi voltar para a escola de inglês, né? Fiquei 6 meses estudando inglês, depois fiz um curso online de 6 semanas na Mindful Schools, que para quem não tem problema com inglês, eu vou escrever aqui. Mindful Schools. Pode digitar Mindful Schools no Google que vocês encontram lá. É um curso online de 6 semanas que eu achei muito bom. Gostei bastante. Hoje tem em português também, né? A própria Denise aqui encontrou um curso online em português de Portugal. Bacana. Muito interessante. Então, é isso. Pessoal, tudo certo? Olha, interagimos bastante agora por escrito. Funcionou. Muito bacana. Pessoal, então, Leandro e eu estamos... esse na verdade, esse espaço também para nós está sendo um aprendizado para que a gente pretende trabalhar com a divulgação da atenção plena daqui a alguns anos, quando a gente montar a escola do presente. Trabalhar com essas ferramentas online, né? Então a gente tem interesse e é uma grande contribuição que vocês dão para a gente, respondendo o nosso questionário de qualidade, que eu acabei de colocar. Questionário de qualidade acima. Acabei de colocar na barrinha de chat para vocês. A Terezinha falou, coloca o nome dele no Google e vai aparecer Centro de Mindfulness que ele tem aqui no Rio. Ah, sim, sim. Está falando sobre o Vitor Prieri. Com certeza não é assim que se pronuncia. No Rio de Janeiro tem... deve ter curso de 8 semanas aí presencial no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, né? Talvez no estado também espalhado. Bom, a Terezinha está dizendo que fez um curso de semana com ele, é ótimo. Isso é interessante. Inclusive, é bom a gente ir por indicação também, né? Porque às vezes tem cursos que, infelizmente, o assunto ainda é novo e a gente não tem muito controle de qualidade, né? Então, às vezes a gente tem cursos que não tem boa qualidade pela formação dos instrutores, né? Uma recomendação que sempre se faz é ver onde o instrutor se formou,
há quanto tempo ele está meditando, qual a qualificação do instrutor, né? Isso é uma coisa interessante quando se procura um curso de atenção plena, né? Porque os cursos de formação são normalmente tudo no exterior, então preciso ver com cuidado. Bom, o Centro Mente Aberta tem, né, curso de 8 semanas. Vera, tem curso de 8 semanas online já pelo Centro Mente Aberta? Ou não, só presencial ainda? Por enquanto, a gente não tem online, mas em breve isso vai ser possível. Faz parte de uma das pesquisas que a gente está realizando. Que legal. Ah, é bom saber. Então, em breve aí vai sair curso de 8 semanas pelo Mente Aberta, né? Também. Joia. Bom, pessoal, nós estamos então nos encaminhando para o final do encontro, que foi mais um encontro super agradável para mim. Agradeço imensamente pela participação, pelo envolvimento e atenção de todos vocês. E lembrando sempre também que vocês podem continuar por aqui conversando, tá? Mesmo se eu sair da sala, vocês podem continuar trocando informações, por exemplo, sobre o curso online aí que vocês estão conversando. Podem seguir por áudio, por vídeo, por chat, por o que vocês quiserem. Enquanto tiver 2 pessoas na sala, ela continua aberta. Vocês podem continuar o bate-papo aí. Eu vou pedir para vocês em relação ao questionário de qualidade, tá? Que eu coloquei aqui acima na barrinha de chat. Vou repetir o endereço aqui, ó. Questionário de qualidade. Isso é uma grande contribuição que vocês dão para a gente, né? Porque se tiver algum problema, a gente consegue identificar rapidamente e corrigir, né? E também, respondendo o questionário de qualidade, vocês estarão contribuindo para que o Leandro e eu aprendamos aí a manusear essa ferramenta com mais destreza e, enfim, que os nossos encontros fiquem cada vez mais agradáveis e produtivos. Lá também, a primeira e a última pergunta, a primeira pergunta é sobre a velocidade de conexão de internet. Vocês não precisam responder todas as vezes, não é uma pergunta obrigatória. Mas a gente pede para que cada um de vocês responda pelo menos uma vez, para a gente ter uma noção da velocidade da internet de cada um. Tá? E a última pergunta, são 6 perguntinhas, né? Que também críticas, sugestões. Vocês também não precisam responder, todas as outras são sempre obrigatórias. São 4 perguntas obrigatórias e 2 facultativas. As obrigatórias a gente pede para vocês responder sempre, né? As facultativas não precisa responder sempre. E se você tiver alguma sugestão, alguma ideia, fez encontros em outro lugar, fez um encontro online, acha que dá para a gente melhorar alguma coisa, coloca lá para a gente, vai ser um prazer ouvir sua opinião e melhorar os nossos encontros online. Legal, pessoal? Então, vocês fiquem à vontade com a sala, o espaço de vocês. Eu agradeço enormemente, muito mesmo, pela confiança e da atenção de todos vocês. É muito gratificante para nós seguir com essas leituras. Isso também nos aproxima do tema e tudo isso para nós é muito envolvente, né? O Luiz está comentando comigo que teve um probleminha e viu um último vídeo do YouTube. Eu já vou mandar a lista e vou mandar o canal do YouTube lá para você também. Se você tiver qualquer problema, a gente pode trocar e-mail aí. YouTube, né? Legal. Mais uma vez, então, pessoal, agradeço pela presença de todos, pela participação. Foram ótimos momentos. Desejo a todos e a todas uma semana atenta, prazerosa e feliz. Um grande abraço. Se vocês quiserem continuar na sala, podem ficar à vontade. Tchau, tchau. Tudo de bom.
Hum.